Ferida no pé ou no dedão do pé que não cicatriza. O que pode ser? Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Meu nome é Evandro Reis, eu sou médico, especialista em tratamento de feridas, diretor da Doutor Feridas. Não deixe de me seguir nas redes sociais se você tem um familiar ou se você tem uma ferida. Então vamos falar desse tema hoje, que é a ferida no pé ou a ferida no dedo do pé que não cicatriza. Bem, quando você tem uma ferida como essa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o diagnóstico bem feito. Bem, as principais causas de feridas no pé são as feridas provocadas por problemas de circulação ou pelas complicações do diabetes. Bem, as feridas por má circulação, muitas vezes elas estão ligadas ao próprio diabetes. Pode acontecer de forma isolada ou pode acontecer de forma conjunta, mas tem uma propensão muito grande de acontecer nos pacientes diabéticos. Bem, a ferida de má circulação, ela é provocada por uma interrupção da passagem de sangue por alguma artéria, certo? Essas artérias, elas formam ali placas de gordura, que nós chamamos de placas ateroscleróticas. Mas em alguns casos, esse paciente pode também ter comprometimento de microcirculação, que é muito comum no pé diabético. Então a gente já não está falando mais daquelas grandes circulação, das grandes artérias. Nós estamos falando de microcirculação, que são capilares. E é muito comum o mecanismo do diabetes levar o paciente a ter esse tipo de complicação, que pode afetar aí não somente os pés, mas também os rins e também como a retinopatia diabética. Bem, além disso, o diabético ele pode ter outras alterações, que são as neuropatias. As neuropatias no pé diabético, elas têm três tipos diferentes. Esses pacientes eles têm uma predisposição a ter a neuropatia motora, que é um desabamento das articulações do pé, fazendo com que o pé dele fique deformado e assim faz com que ele pise errado. E esse pisar errado acaba gerando um aumento de pressão em determinadas áreas. Esse aumento de pressão vai fazer com que haja ali o aparecimento de calosidades, aumentando mais a pressão naquela região e muitas vezes o paciente desenvolve debaixo desse calo uma ferida que fica às vezes ali escondida. Uma outra neuropatia é a neuropatia sensitiva. Na neuropatia sensitiva, esse paciente perde a sensibilidade. Geralmente na fase inicial ele começa a sentir ali um formigamento e nas fases mais tardias ele perde completamente a sensibilidade. De forma que muitas vezes esse paciente pisa em um local quente e não percebe, ele pisa em uma tarraxinha, ele pisa numa pedra, machuca o pé e não percebe. E a outra neuropatia é a neuropatia autonômica. É quando esse paciente perde a capacidade de controlar a transpiração desse pé, fazendo com que o pé dele às vezes fique muito ressecado, forma rachaduras e predispõe ao aparecimento das lesões. Então as principais causas aí são as neuropatias e as deficiências de circulação, certo? E aí algumas pessoas podem me perguntar, doutor, eu tenho diabetes, como saber se eu já tenho essas complicações? A primeira coisa é passar por uma avaliação com um especialista, que vai submeter você aos exames, tá? E aí nós temos os exames que avaliam a marcha, a pisada desse paciente, através do que nós chamamos de baropodometria. Com esse exame que avalia a pisada, consegue identificar as áreas de maior pressão, se está pisando adequadamente ou não, e para isso confeccionar uma palmilha que distribua melhor a pisada. São feitos também os testes de sensibilidade, sensibilidade tátil, sensibilidade térmica, e nós temos também o teste de monofilamento, que testa ali na região plantar se o paciente tem a sensibilidade ou não. É muito importante submeter o paciente periodicamente a esses exames. Perfeito? Bem, como tratar esses pacientes? Quando o paciente tem, vou falar de diabetes, de pé diabético principalmente. Quando o paciente tem essas complicações do pé diabético, é fundamental o controle adequado da doença dele. Bem, se esse paciente permanecer com a glicemia acima de 200,
sem chances dessa ferida cicatrizar, ela não vai melhorar de forma alguma e a tendência é que ela piore. Então, o controle da doença, ele é fundamental para a boa cicatrização. Uma outra coisa é limpeza frequente dessas lesões. Elas formam muito calosidades em volta. Então, toda vez que formar essa calosidade em volta, é necessário desbastar essa calosidade para que a cicatrização aconteça de fora para dentro. Tratamento adequado da ferida, tratamento tópico adequado, com os produtos adequados, que tratam a infecção, que remova a bactéria do leito da ferida, que não deixa essa ferida ficar muito úmida, porque senão vai acabar causando uma umidade em volta da pele da ferida, provocando o que nós chamamos de maceração. E um ponto super importante, principalmente quando é na região plantar, é que esse paciente seja submetido a técnicas que aliviam a pressão ali no local. Nós temos diversas técnicas para isso. Nós podemos utilizar o gesso, nós podemos utilizar as botas prontas já que a gente compra em casas cirúrgicas, nós podemos utilizar palmilhas vazadas, sapatos apropriados que dão um alívio de pressão na parte anterior ou posterior da perna. Tudo isso vai ser determinado pelo médico que acompanha esse paciente. E associado a isso, nós podemos usar também algumas terapias adjuvantes. Dentre as principais, a laser terapia, a ozonioterapia e a oxigenoterapia hiperbárica. Então, vejam que o tratamento desse paciente é muito mais complexo, não é só realizar um curativo ali na ferida. Exige o controle da doença, o uso de terapias tópicas adequadas, o alívio da descarga de pressão e o uso das terapias adjuvantes. Gostou desse tema? Se interessa por ter um familiar ou ter uma ferida? Me acompanhe aí nas redes sociais e se inscreva em nossos canais.